6, verso 1 em diante. Quem for achando, dê glória a Deus. E quem não achou ainda, diga: espere por mim, que eu estou procurando, dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala aos nossos corações. Verso 1: Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, as quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre esses 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar conta o seu reino e não tivesse nenhum dano algum. Então este Daniel era perfeito sobre os presidentes e os príncipes, porque havia nele um espírito de excelente, e o rei pensou em colocar sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam buscar e encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião e nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achava nenhuma culpa e nenhum vício nele. Vamos para o versículo 19. Então, corrige, irmão, verso 10, perdão, então Daniel soube que o escrito foi assinado, e ele foi para a sua casa, e com a sua janela aberta em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre o seu joelho 3 vezes ao dia, orou e dava graça perante o seu Deus, como costumava fazer antes diante de Deus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, esse capítulo de Daniel, capítulo 6, é registrado Daniel na cova dos leões. Mas esse registro, irmãos, a qual eu quero trazer nessa noite para a igreja do Senhor, quero falar de Daniel, um homem que foi escolhido por Deus para estar no meio de um caos, aonde Daniel ia ter uma experiência vivida diante de Deus, aonde os homens iam se levantar para querer parar o projeto que Deus tinha que executar diante da presença de Daniel, aonde Deus queria honrar Daniel, aonde Deus queria colocar Daniel na posição aonde Deus estava preparando para ele. Mas, meus irmãos, o capítulo 6 não começa aqui, porque a jornada aonde Deus prepara para a vida de Daniel não começa no capítulo 6, começa no capítulo 1, para poder ter experiência, ter testemunho, ter vida de viver diante da presença de Deus. E por isso, meus irmãos, que nessa noite esta palavra ela vem edificar minha vida, a tua vida, porque, meus irmãos, a palavra ela vem direcionada do trono do Altíssimo para a edificação da sua igreja. Mas para a gente poder saber, irmão, essa trajetória, o capítulo 1 relata que o povo de Judá e de Israel pecou contra o Deus Altíssimo. O povo começou a andar na idolatria, começou a entrar na corrupção, começou a adorar outros deuses e esqueceu de adorar o único Deus fiel que estava sustentando o povo, que não deixava faltar nada para o seu povo escolhido. Mas Deus disse que ia colocar a mão dele pesada, ia levar esse povo para o exílio, para a escravidão, para uma terra dos cananeus, para poder, irmão, o povo voltar continuamente a adorar
experiência que Daniel ia ter com Deus, para mostrar ao povo, também ele queria passar para aqueles que estavam ali perto dele. E quando Daniel chegou na Babilônia, meus irmãos, primeira coisa, o diabo ele se levanta para querer mudar a tua identidade, para querer mudar a tua estrutura. Mas uma coisa eu te digo, o diabo pode se levantar para querer mudar a tua identidade, mas eu tenho algo de Deus para te dizer. Quando Daniel chegou lá, quiseram mudar a identidade dele, mas não mudou o caráter, mas não mudou o temor, mas não mudou o tremor diante da presença de Deus. Eu sinto uma presença aqui desde o começo do culto, Bispo Humberto, porque a presença de Deus é continuamente aqui neste lugar. Quem está sentindo a presença do Eterno, ei, tu está com liberdade para adorar, para dar glória a Deus, para aleluia, porque nós somos crente pentecostal. Cadê o crente pentecostal nesta noite aqui? E Daniel, meus irmãos, estava ali no caos, junto com Jonas. Aleluia, meu Deus. E os jovens iam com ele. Aleluia. Era Ananias, Misael e Azarias. Estava ali com eles. E quando a luta chegou para eles, ele disse que o nome deles ia ser trocado. E também, meus irmãos, eles iam comer a melhor da mesa do rei, as iguarias. Mas Daniel colocou no seu coração, olhando lá para o alto e dizendo: não vou me contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. O que eu estou dizendo para você nesta noite? Tem muitos, meus irmãos, que estão na casa de Deus, está se corrompendo com as iguarias do mundo, com as iguarias do mundo. E eu estou para dizer para você, a experiência que eu e você tem, nós temos que renunciar às iguarias do mundo, porque Daniel, ele deixa registrado na palavra de Deus para o teu e meu fortalecimento, para a gente estar diante da presença de Deus. E quando Daniel colocou no seu coração, meus irmãos, quando você tem um bom testemunho, quando você é luz, você atrai pessoas para perto de você. Aí meus irmãos jogam com ele. Aí ele chama o eunuco dos penais, diz: nos dá 10 dias, muda essa comida aí, muda esses objetos aí que estão querendo colocar perante nós, nos dá 10 dias para a gente comer legumes e beber só água, para você ver o aspecto que nós vamos estar diante desses homens que vieram lá da Babilônia. Quantos vieram junto com Daniel? Que não quiseram saber, estava aí nos prazeres da carne, se cobiçando os prazeres da carne, se deleitando nas bebidas, nas prostituição, nas idolatrias, nas feitiçarias. Mas Daniel, irmãos, ele coraja eu e você. Sabe para quê? Aquele louvor estava louvando aqui. Guarda as tuas vestes para quando o Senhor vier buscar a sua noiva, está preparada. Como é que está a tua veste diante da presença de Deus? A tua veste está preparada. Ou tu está renunciando os desejos, ou tu está buscando Deus.
chama eles, venham cá. Eu quero que vocês adivinhem o meu sonho. E eles, conte o sonho. Não, eu quero que vocês interpretem e revelem esse sonho. E nenhum pôde decifrar. E o rei mandou e falou assim: ó, pegue todos os adivinhadores da astrológica, todos esses, matem todos. Mas quando Deus é levantado para fazer a diferença, esse que faz a diferença, ele coloca Deus na frente para dar livramento àqueles que estão cegos espiritual, para poder ver o que serve a Deus verdadeiramente, bispo. Aí chega o capitão para buscar Daniel. Opa, me leva até a presença do rei. Rei, me dá tempo, que eu vou orar. Um que revela o segredo, o oculto, o escondido. Ele é um Deus todo-poderoso. E nessa noite eu te convido a confiar no único Deus verdadeiro, que é aquele lá do alto, aquele lá do alto que te socorre, aquele lá do alto que não deixa você naufragar. Aleluia. E no capítulo 2, 17 e 19, eles foram, e com eles chamaram aqueles que queriam estar na presença com ele. Meus amigos, vamos orar ao nosso Deus para ele revelar este sonho. E no 19, irmãos, Daniel dá graça ao único Deus verdadeiro, que revela o oculto e o escondido, e ele sai diante da presença do rei e revela o segredo ao rei. E daí Deus começa a levantar Daniel, honrar Daniel. E quem está na presença de Deus, quem é honrado é aquele que também é honrado. Daniel foi honrado, e aqueles que estavam com Daniel também foram honrados. Se você está na presença de Deus para fazer a vontade dele, ele está esperando só um momento para te honrar, para ver se você está preparado. Aleluia. Glória a Deus. E Daniel, meus irmãos, passou pela aprovação de Deus. Deus deu conhecimento, deu sabedoria, deu inteligência para ele poder governar Babilônia. Tudo foi entregado a Deus. Os adivinhadores, os astrológicos, todos eram comandados, tudo respeitava Daniel. E meus irmãos, para ter história com Deus, para ter testemunho, para poder andar diante de Deus, irmão, você tem que ter uma vida com Ele. E Daniel tinha uma vida com o Senhor. Daniel deixou os prazeres deste mundo para poder ir andar com Deus. Quantos estão andando aí, meus irmãos? Não, vou provar primeiro o mundo para depois eu andar com Deus. Tem cuidado, crente, porque se a trombeta tocar, tu fica. E aqueles que estão na perseverança sobem. Aí eu sobe, campa lá, ela boa lá, campa lá. E meus irmãos, vou correr porque não vai dar tempo. Entendeu? Mas eu digo para você, quando Daniel passou por essa, no capítulo 3, Daniel teve que se afastar. E eu acho interessante isso, pastor Emanuel, porque quando o líder, ele sai um pouco para se afastar, aí tem que ficar quem? Tem que ficar o quadro eclesiástico, tem que deixar os obreiros, tem que deixar as ovelhas na prontidão, porque o diabo ele vai se levantar, o líder vai ter que se ausentar, o líder vai ter que interceder, vai ter que orar, vai ter que jejuar pela igreja, pelos seus rebanhos, pela sua ovelha, para quando vier os retalhamentos espiritual, eles também estão preparados, porque o líder quando está aqui nessa barra, ele passa a palavra para edificar os filhos do Senhor Jesus Cristo. Aí, meus irmãos,
Aquele que anda diante da presença do Eterno pode se levantar perseguição, pode se levantar afronta, pode se levantar, meus irmãos, falatório, pode se levantar aquele fofoqueiro para querer falar mal do teu Deus, pode se levantar, irmão, aquele que quer cantar a tua vitória, mas eu digo nessa noite, tem um Deus para se levantar o teu favor. Meu Deus, aí meus irmãos, a terra é levantada, aí o rei disse, todos se prostrem para o mundo, todos se prostrem para a corrupção, para a prostituição, para a idolatria. Mas tinha três que tremia, e era ensinado o ensinamento lá do alto. Ei, esse Ananias, Misael e Azarias, esse não se dropava, esse não negava o nome do Deus Todo-Poderoso. Aí chega o fofoqueiro, aquele que veio lá do exílio, aquele que veio da escravidão, agora se constituiu para poder tomar de conta do negócio de Deus. Eles disseram que não vão dropar. Aí tem um crentezinho aqui, fraquinho, se arrastando, sem força, tremendo, irmão, para dizer, se eu vou para o culto hoje, ou se eu vou para a família hoje, se eu vou para o culto hoje, eu vou para o carnaval hoje, se eu vou para o culto hoje, eu vou ficar um pouquinho na carne. Ei, deixa eu te dizer uma coisa e uma verdade, seja obediente ao mandamento da palavra, porque ela vai te salvar. Aí o rei chama eles, aí chama. Quer dizer que vocês não vão se prostrar, não? Quantos crentes, irmãos, quando se levanta a perseguição, quando se levante, meus irmãos, aí diz, eu não vou ficar mais na casa do Senhor, eu vou lá para fora que é mais melhor. Olha a acusação do diabo, quando coloca na mente do crente que tem a mente fraca. Aí, irmãos, o jovem disse, ó rei, deixa eu te dizer uma coisa, nós não vamos adorar esse teu Deus, não. E fica sabendo, se Deus não nos livrar, fica sabendo que esse teu Deus aí, esse cristal, nós não vamos se drogar, não. Tu pode ir para a fornalha, tu não vai ser livre da fornalha, mas o que te protege vai te livrar dentro da fornalha, para saber que Ele está contigo, para saber que tu tem um dom, para saber que tu é respeitado sobre essa terra. E eu tenho algo de Deus para dizer para você. Você pode estar dentro da fornalha, mas quem vai estar dentro da fornalha contigo é Jesus, passeando, te livrando, te protegendo, te guardando. Aí, irmãos, deixa eu correr. Vamos lá. Meu bispo, lá vem o líder, Daniel, que estava tomando conta de tudo. Aí sobe no caso. Aí Daniel foi chorar por esse? Não. Ele foi se proteger. Oh meu Deus, nós sabemos em quem confiar. Nós sabemos em confiar. Aí muitos recebem a vitória de lugar de agradecer a Deus, não. Vai contar o seu milagre para um, para outro, para aquele que não vai resolver nada por ti. E o Deus poderoso fica por último. Fica por último. Aí, meus irmãos, Daniel, meus irmãos, tem experiência. No capítulo 5, querem fazer desordem na coisa de Deus. Querem fazer
nosso meio, para a gente humilhar, para a gente rebaixar. Pega esse tecido que nós vamos levar de Jerusalém para trazer no nosso meio as coisas sagradas, as coisas santas de Deus. Irmãos, eu estudando, pastor, eu meditando nessa palavra, trouxer as coisas de Deus para um lugar que é abominável aos olhos do Senhor. Quantos hoje, meus irmãos, que são separados para Deus, estão no meio, meus irmãos, de uma corrupção de prostituição, estão presenciando, meus irmãos, esses dias aí, meus irmãos, da festa da carne. Porque quando aqui dentro tu é santo, tu tem um dono, tu é protegido, mas quando tu sai e abre o teu coração para fazer a vontade da carne, Deus se recorde de ti. Aí o negócio pega, Deus se levanta. Quando eles pegaram as coisas de Deus para fazer Jacó, aí Deus se levanta do seu plano. Deus, irmão, ele age só com a sua unha no seu dedo, pastor. Começou a escrever o nome. Olha aí, irmão, esse nome: Mene, Mene, Tekel, Passim. E o rei se atribulou. O que é isso? Se atribulou. Bispo. Chame aí os desviadores, os astrólogos. Chame todos que faz parte aí do tempo disso. E Daniel já estava, meus irmãos, 80 anos de idade. Olha aí, um homem experiente, vivido diante de Deus, um homem que orava, um homem que renunciava todos os desejos deste mundo para poder obedecer o único Deus, aonde ele sabia que tinha um campo preparado para ele, porque Deus revelava em um culto escondido, Deus revelava, meus irmãos, maravilha que ia vir acontecer no século desse tempo, meus irmãos. E Daniel estava ali. Aí a mãe do rei se levanta, chama Daniel, Beltesazar. Ele, quando se via o teu avô, ele adivinhava. Olha aí, chama o homem. Chamaram Daniel. Você sabe que o diabo, ele prepara cada cidade. Se tu adivinhar, eu vou te dar ouro, vou te dar prata, roupa, e vou colocar o anel no teu dedo para tu poder governar aquilo ali. Não precisa o diabo querer te comprar, não. Não precisa o diabo querer colocar coisa na tua mão, não. Sabe por quê? Porque quem vai colocar coisa na tua mão é aquele lá de cima que tem um propósito e que tem vitória para entregar na tua mão. Aí, irmão, Daniel não brincava não, o negócio dele era livre. E ele disse: eu vou decifrar isso aí, mas isso aí dá para outro, eu não quero não. E o crente tem que ser assim, ó: receber de graça e passar de graça. O que Deus te deu, tu não tem como cobrar, porque tem muito em cima desse altar cobrando, pastor Manuel. Mas o que Deus dá lá do alto, quer se beneficiar. E Daniel, puxa só, deixa eu dizer para ti, rei. Nem, Deus cortou o teu reinado e finalizou a tua caminhada. E o segundo, Tekel, forte, pesado
muito alto sobre a vida dele. Aí, meus irmãos, esse povo aqui se reuniu. Como é que nós vamos tirar ele desse negócio? Só tem uma coisa que nós possamos tocar nele: é em Deus. Vamos levantar um edital, vamos falar com o rei Dário e vamos dizer que 30 dias é só para adorar o Deus Pai, não há outro Deus. Aquele que adorar a Deus vai ser lançado dentro da cova dos leões. E eu acho tão interessante, meus irmãos, que Daniel, quando soube desse decreto, no capítulo, versículo 10, no capítulo 6, Daniel, irmão, a primeira coisa sabe o que ele fez? Ele não foi atrás do irmãozinho fofoqueiro para poder querer fofocar da vida dele lá para o outro, não. Ele não foi falar com a irmãzinha não, que estava passando. Ele não foi pedir ajuda, o fulano ciclano, não. Agora, mas eu digo para você, aonde eu chego, eu abro a minha boca para adorar para Deus. Aonde eu chego, eu dou lugar, porque eu conheço quem vive na minha vida. E o capeta que fique com raiva, dizer que tem muita gente, para que isso? Para que isso de dar glória a Deus, de dar aleluia? Para que? Para ver se mistério falar em línguas? Deixa eu dizer para ti. Se tu não quer dar glória aqui, tu fica aqui caladinho, porque lá no céu só quem entra quem dá glória, quem dá aleluia, quem exalta, quem adora. Aí pastor, me diga isso, me diga onde é que você vê da Bíblia. Lá em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías viu o céu aberto, via os santos querubim, os serafim, dizendo: santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Levaram para o rei, bispo. O rei não poderia revogar o decreto. Aí coloca Daniel dentro da cova. Aí o rei Dário, eu acho tão lindo, que o rei Dário disse para ele que ele gostava tanto de Daniel, ele procurou uma ocasião para Daniel ir para lá. Ele disse: ei Daniel, o Deus sincero, ele pode te livrar da mão dos leões. Irmãos, que é tão lindo, que quando ele volta para casa, ele dá logo uma ordem: não traga música para mim, não traga comida, porque hoje à noite eu vou enjejuar pela vida daquele aonde está levantado para colocar na copa. Ei, Deus levanta um para interceder pela tua vida, interceder pelo teu familiar, interceder pelo teu parente. Ei, não desista, continua persistindo, porque a vitória vai vir, vai se abrir. De manhã cedo, lá vai o rei depressa lá para a cova. A segunda vez fez na primeira, e para fechar, ele fez na segunda. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus que tu serve, ele te livrou das mãos do leão. Eu acho lindo aquele que é diante da presença de Deus. Ei, rei Dário, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e não achou dano algum em mim e nem a ti. Tira Daniel para fora. Aí aqueles que estão se levantando contra ti, aqueles que não querem te apoiar, aqueles que não querem ver a tua noite. Tem alguém que está no nosso meio, quer entregar a vida a Jesus? Eu te faço um convite. Eu quero te apresentar Jesus. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu.
Tudo que eu tenho Ele me deu. E eu não sei o que Ele viu em mim.